Eu conheço o soldado Vanderlei Vignoli, não da homenagem de hoje. Eu conheço o moço humilde que fazia seguranças no tribunal do júri, onde por 2 décadas eu defendi a vida no estado de São Paulo. Eu recordo-me da dignidade do seu olhar em cada um dos casos que lá atuei. Eu recordo-me que com a pobreza em casa, com este soldo de miséria que recebe a Polícia Militar do estado de São Paulo, a tristeza de com dignidade todos os dias ter que trabalhar honradamente, não se corrompendo, para honrar a farda que um dia foi bandeira e postulado de Tobias de Aguiar, patrono da Polícia Militar do estado de São Paulo. Eu conheço a dignidade do homem no olhar nesta janela da alma que dizia o grande Goethe. E o soldado Vanderlei Vignoli, cuja patente talvez seja a mais singela da Polícia Militar ou de um exército de onde se inspira a Polícia Militar. Foi um general por toda a sua vida, porque não podemos viver somente da etiquetagem dos homens, que uns valem mais porque são doutores ou são generais, quando quem vale mais é quem dá exemplos aos demais, como este moço fizera um dia. Por mais de 2 décadas defendi os meus companheiros comarquianos, dizendo do valor da vida e acusando aos que mataram. E aqui hoje venho fazer a saudação de um herói de uma forma diversa, justamente porque comparece para ser homenageado, porque um dia, tendo o direito de agir em legítima defesa, abriu mão talvez da própria vida, para salvaguardar o postulado mais caro da democracia, que é a vida e a ordem em sociedade. Quem na condição daquele soldado, que foi mostrado sangrando, batido na sua farda, humilhado, atacado, recebendo pedrada, chute, soco, pontapé, sacou de uma arma, encarou o infrator e mesmo assim não disparou. Há uma diferença entre o facínora que por um nada atira e o homem de bem, que podendo fazê-lo, não o faz. E por isso se destaca como herói. Porque os heróis não são aqueles meramente descritos nas páginas do livro. Há os heróis de carne, espírito e sangue como você, Vignoli. O sangue por você derramado, que sujou, não no sentido pejorativo, mas honrou a farda da Polícia Militar do estado de São Paulo, há de ser lembrado para todo sempre. É fácil no legislativo, seria fácil no executivo, chamarmos como tantas vezes se faz, grandes autoridades visitantes para homenagem, grandes artistas, pessoas que se destacaram e que são capazes da homenagem que lhes fazemos, cabalarmos alguns votos. Mas quando elogiamos um homem simples, alguém que dedicou a sua vida e os melhores dias da juventude, para dizer o que é ser cidadão, quando dizemos à sociedade brasileira que nem todos são malandros, que nem todos são indignos, quando dizemos para uma moçada que se fantasia de bravo, mas esconde o rosto e a face, desonrados no próprio ato de se esconder e se mascararem, de que existe gente digna neste mundo, é porque nós estamos a dizer que ainda existem valores na sociedade. Eu tomava, meu caro Vignoli, algumas notas e via que o grande pensador cristão Ernest Renan dizia que todo idealista, e aqueles que vão para a rua se dizem idealistas, a turba, a multidão, a farândula ignóbil se diz idealista. Todos idealistas, dizia Renan, deveriam ser, durante uma temporada da vida, abraçar um ofício de serem marinheiros em fragata em tempos de guerra. Porque ali em alto mar, poderiam então sonhar, mas também 4 ou 5 vezes no dia,
experimentariam atos de heroísmo e veriam que talvez não retornassem mais a pisar em terra firme. E veriam o que é a realidade no tiro e no combate. Idealista é fácil, quando a turba chega para acuar em um só homem, como se for o representante máximo do Estado e fazer-se de valente. Mas nós sabemos o que aconteceu naquela noite de junho. A sensação de quem abria os jornais pela manhã, que noticiaram o que se passara na véspera à noite, foi uma apunhalada no coração ou na alma de todo cidadão que se pensasse democrata. Um soldado que vai defender as hostes da justiça, que vai impedir a depredação do patrimônio público, a pichação do Palácio da Justiça, o local sacrossanto que simboliza, com a espada de Têmis e a venda nos olhos, o que é o poder judiciário do Estado de São Paulo, o homem só que tentava segurar a multidão ensandecida, que apanhando, apedrejado, com a arma na mão, não disparou? Não. Você não é definitivamente um homem comum. Você tem a alma de Duque de Caxias como soldado, tem o espírito de César porque é grande, mas acima de todos eles, teve aquele mesmo Vignoli, que não aquietado na farda da polícia militar, um dia entendeu de ler as lições de direito e foi se preparar, estudando em cursos jurídicos, concluindo a faculdade de direito, e se tornou um soldado bacharel. E eu não tenho dúvida, meu caro Vignoli, que naquele momento dialogava e dialetizava em sua mente a cabeça do soldado. Mas o espírito do democrata, do constitucionalista, de quem tinha as noções de que era vida em sociedade, e de que você deveria então naquele momento, rápido, num átimo de segundo, definir quais seriam os rumos, não seus, porque você já estava disposto a dar a própria vida por uma causa social, mas os rumos da sociedade de São Paulo. Porque eu me pergunto a cada um dos brasileiros, se você tivesse disparado por uns míseros 20 centavos, que era a causa que se dizia debater em público, por uma questão de ônibus em São Paulo, se você tivesse disparado em legítima defesa, o que seria de São Paulo no amanhecer, no dia seguinte? O banho de sangue estava desenhado. Foi assim que começou uma revolução em 32. É assim que se acende um estupim no rastilho de pólvora e se começa uma guerra. Num país que vive hoje uma guerra civil não declarada, porque o grau de mortandade que temos aqui não é confessado nem pelos países em guerra. Num país que vai perdendo seus valores mais caros, e a palavra democracia ficou um algo vazio, bonito na boca de quem quer falar bonito, mas poucas vezes sentido no coração. Você sabe, meu caro Vignoli, que eu só compareço aqui nessa noite para saudar um soldado, e talvez não viesse para saudar um outro, se eu não acreditasse. Você sabe que nunca aluguei o meu verbo, e nunca vendi o meu pensamento, a não ser que eu acreditasse nas causas que eu defendo. E quantas vezes você me viu no tribunal do júri, eu saudar os seus colegas da PM, com a mesma coragem que eu faço hoje quando a própria imprensa atacava a PM. Porque quando um soldado comete um desatino, é primeira página, é atacada a corporação como um todo. Quando um soldado comete um ato malsão, ataca-se todo o conceito da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Quem somos nós, Vignoli? Quem somos nós? A farda de um soldado é a batina de um sacerdote, é o guarda-pó de um professor, é a toga de um magistrado, a beca de um promotor, é o que você tinha de mais precioso e que foi sangrado como quem sangra a própria democracia. Eu compareço, meu caro Vignoli, arrastado pelo coração e pela consciência, porque eu sei que cada um dos seus colegas precisa saber que num dia de junho de 2013, um soldado foi maior do que a tropa. Teve a coragem que faltou a tanta gente, e podendo matar, porque há muitos que matam sem podê-lo, não o fez. Você podia matar, porque quem defende a própria vida pode fazê-lo em legítima defesa, e está esculpido no artigo 25 do Código Penal. E você abriu mão de um direito pessoal, em homenagem a esta cidade que nasceria no alvorecer, no amanhecer do novo dia, sangrando
porque a ordem social foi quebrada em São Paulo. Quando se acua policiais militares, como se bateu nestes dias num coronel da PM, é porque a democracia fraqueja nos seus alicerces. Ou alguém vai esperar algo mais para ajudar a chamar este país à ordem? Ou quantas mortes serão necessárias para observar-se que o mundo do crime vai tomando de assalto a cidade de São Paulo, a capital do estado de São Paulo e a nação como um todo? Quantas famílias precisarão chorar a morte dos seus filhos, como vi a sua mãe chorar a homenagem aqui no início, vendo o próprio filho humilhado e sangrando, como foi você nestas imagens que foram mostradas? Ah, que tristeza para uma mãe, saber que o seu orgulho, o arrimo da sua família, aquele moço que lhe traz o pão quando necessita, que tem histórias para lhe contar com seus atos de bravura, é apedrejado, é atacado naquilo que tem mais caro que a sua farda, e é acuado por moços sem nomes, mascarados, meninos, anfangatê, mimado, que pensam que vão mudar os valores da nação, justamente desconstruindo o que nos resta de valores. Seus molequinhos, quem vocês pensam que são para bater na face de um homem? Por que vocês não enfrentam a polícia militar, a tropa de choque? Molequinhos! Por que vocês são valentes quando acuam um soldado valente? Valente na sua não ação, porque poderia ter retirado a vida de um de vocês. Vocês são mimados, pensam que mudam e corrigem os destinos de um país com gesto de brutamontes, seus apoucados de cultura, virgens de inteligência, eunucos morais. Vocês são pobres de espírito, porque não sabem reconhecer o valor de um homem. Fossem perguntar a esta mãe o quanto custa um filho, e ela lhe diria com o preço das suas lágrimas o quanto um filho custa. Vignoli, você passou pela maior experiência que pode passar um homem. E é como homem que eu venho saudá-lo, e é como homem que eu venho homenageá-lo. Vignoli, o labéu da desonra não é o sangue que se derramou na sua farda. Pertence à história de cada um daqueles anônimos, covardes, que lhe apedrejaram, que lhe cuspiram, e assim fazendo, cuspiram na polícia militar e desonraram a cidadania paulistana. Houve até malandros importados, segundo dizem, de outros estados, para vir turbar a ordem de São Paulo, como se aqui não tivéssemos já desordeiros em número suficiente. Eu cumprimento a vereadora que teve a honra, a glória dessa iniciativa. Eu peço que subscreva o pedido da cidadania de São Paulo com ofício para Fernando Grela Vieira, meu colega de Ministério Público, hoje secretário de Segurança, para o comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para o governador do Estado de São Paulo, para todos esses que mandaram estas homenagens que foram objeto de leitura no início desses trabalhos, mas é muito pouco ler as homenagens. Precisam dar a este moço aquilo que nunca mais será possível fazê-lo: um aumento na sua patente, uma promoção por ato de bravura, para que os mais jovens, os pósteros, possam se inspirar no exemplo dele e dizer: eis aí um homem. É Pedro Luiz de quem me vale as palavras, que evocando a figura de Nunes Machado dizia: vem dizer, Vignoli, aos guerreiros do futuro, que se acaso o horizonte está escuro, nestes valores morais que se dissipam, nem por isso eles devem vacilar. Vem dar força dos bravos à fileira, que eles hão de seguir a sua bandeira, e com ela na frente, hão de lutar. Muito obrigado.